Gravando mais um Subsonoro, o seu querido podcast sobre psicologia e outras ciências sociais. Aqui quem fala é o Jean e ao meu lado está Lucas, Luquita da galera. Fala aí, Lucas, como é que você tá aí hoje? Bom dia, pessoal, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem nos escutando. Eu tô bem, cara, espero que todos vocês tenham aproveitado bem a Páscoa e comido ovo de Páscoa. Ou comprado chocolate por quilo, né? Porque parece que o pessoal tem essa brincadeira de que vale mais a pena comprar chocolate em barra, porque é mais econômico. Cara, e aí eu vi uma imagem na internet outro dia que dizia que é mais econômico você comprar ferro em barra do que comprar um carro. Então, fica aí pra cada um decidir o que fazer, o que vale mais a pena. Mas de todo jeito que vocês tenham aproveitado o feriado. Você fala isso, mas quando eu era criança eu comia chocolate do Padre em barra. Assim, Nossa, aquelas barras gigantescas. Assim. Por isso que cresceu com essa pessoa aí, né? Eu pegava um copo de coca, assim, pegava aquela barra, assim, que mordia, assim. Eu adorava o aspecto maciço do chocolate. Que é isso, meu Deus. Mas também tem gente que prefere ovo, né? Enfim, espero que vocês tenham comido o que vocês gostam, é isso. Este é mais um episódio, o episódio número 8, e um episódio da nossa sequência cultural. Como sempre, as referências do episódio vão estar na postagem, e acho que hoje eu não tenho mais recados. E você? Não. A gente vai falar, então, sobre a cultura brasileira entre o estrangeiro e o nacional? Seria esse o nosso tema? Vamos ver. Vamos descobrir isso, então. Beleza. Eu também não tenho mais recados, então vamos embora. Bom, gente, para começar o nosso episódio, vamos partir do seguinte. Toda vez que uma pessoa pergunta para outra quem essa pessoa é muito comum que essa pessoa responda, dentre várias coisas, onde ela nasceu. No nosso caso, por exemplo, a gente diz que a gente é brasileiro, certo? Isso significa, factualmente, que a gente nasceu no território do Estado brasileiro e que a gente está circunscrito às leis do Estado brasileiro. Mas, além disso, quando a gente fala que a gente é brasileiro, tem uma série de símbolos, de valores, de ideias, de significados que são pressupostos ao redor dessa palavra. Ser brasileiro significa um monte de coisa. E no senso comum, as várias imagens aparecem. Então quer dizer que você é festivo, você tem o coração aberto, você gosta de samba. Temos até aquela imagem horrorosa das pessoas que acham que todo brasileiro mora numa floresta e tem um macaco de estimação. Então todas essas coisas. Que é uma imagem, inclusive, que as pessoas do Sul-Sudeste têm da galera do Norte também. Do Nordeste. Inclusive, dentro do Brasil, né, se reproduz esse preconceito. De todo jeito, isso faz parte disso que a gente chama da nossa identidade nacional, que é refletida na nossa identidade individual. Quando nós dissemos que nós somos brasileiros, nós também fazemos parte dessa comunidade de símbolos que representam o que é o Brasil. Então, ser brasileiro significa que você faz parte do Estado-nação do Brasil. O que é um Estado-nação? O Estado-nação é uma forma política e institucional de organização das pessoas que surgiu na Europa em fins do século XVIII e começo do século XIX, na esteira da Revolução Francesa. Como nós sabemos, a Revolução Francesa ela derrubou o absolutismo e, digamos, na rabeira dela, veio a instituição do Estado-nação em todos o que são hoje os países europeus. O Estado da Inglaterra, o Estado-nação da Inglaterra, que é um pouco mais complexo porque tem o Reino Unido, né? Mas a França, a Alemanha, a Espanha, Portugal. Todos esses são Estados nacionais hoje em dia. O Estado-nação, então, ele prevê um Estado, que é esse conjunto de organizações políticas e institucionais que organizam as leis e as instituições desse lugar, prevê um território, que é uma região geográfica, né? Então,
de certo rio até certa montanha, enfim, é uma coisa bem física. E a nação, por fim, é o terceiro elemento do Estado-nação. A nação como eu falei, esse conjunto de ideias, valores, símbolos, ideais que conferem legitimidade, é como se fossem o recheio do Estado e do território, que seria um esqueleto. Não adianta você só ter um território e um Estado, porque isso não se sustentaria. Nada disso, no fundo, existe. Assim. Nenhum de nós não existe geneticamente ser brasileiro. Isso, nem existe geneticamente o Brasil. Não está no seu sangue, não está no nosso gene. Isso é uma convenção social. Fomos nós que inventamos isso. Assim. Então, a divisão em Estados-nações depende disso, de certo modo, né? Depende que a gente identifique que quem nasceu do nosso lado da fronteira seja mais digno de certos direitos, ou seja mais relacionado a nós do que quem nasceu do outro lado da fronteira, por mais parecidas que sejam as pessoas. Assim. Sim. Então, no fundo, o que isso quer dizer é que o Estado-nação ele é uma comunidade simbólica da qual as pessoas participam. E a nação, que é essa comunidade imaginada, ela confere legitimidade a tudo isso no qual a gente acredita e age de acordo, certo? E bem, na história da formação do Estado Nacional do Brasil, ele se deu um pouco depois, no final do século XIX e começo do século XX. E essa diferença temporal, que a gente formou-se como Estado-nação depois da formação dos Estados-nações europeus, foi muito interpretada na história do Brasil como um atraso, que o Brasil estaria atrasado por ainda não ser como um Estado europeu. Isso é aquilo que a gente aprende na escola como visão eurocêntrica da história, colocando a história da Europa como um modelo, uma referência a ser seguida, e que então a Europa chegou lá primeiro e era uma questão de tempo até os atrasados, entre aspas, chegarem até lá. Essa noção de que nós seríamos atrasados em relação à Europa gerou também uma série de teorias e tentativas de explicações por parte da inteligência brasileira, digamos, que tentavam explicar o nosso atraso com diferentes motivos. É o que acabou se denominando pelo Dante Moreira Leite de ideologias do caráter nacional. Elas acabaram florescendo ou tendo seu ápice mais ou menos num período que coincide com desse final do século XIX, assim, República Velha e tudo mais, até mais ou menos meados da década de 50. E todas essas teorias, de certo modo, elas tinham essa questão de fundo. Por que o Brasil é como ele é? E muitas vezes essa questão de fundo envolvia uma carga de valor, que é por que o Brasil é tão atrasado em relação aos outros países? Os outros países, leia-se aquilo que nós dissemos antes, que são os outros países, o centro do mundo, que era visto como a Europa. Posteriormente, mais pro final desse período, começou a ter uma comparação com os Estados Unidos. Que apesar dos Estados Unidos não ser uma metrópole, no sentido de a metrópole em relação à colônia, né, não ser um país que colonizou, justamente por causa disso passou a se considerar essa questão. Por que os Estados Unidos também foram colonizados e estão melhores do que a gente agora, sabe? E que, sem considerarem o tipo de colonização diferente por causa dos Estados Unidos não ser uma colônia de exploração e tudo mais, assim. Mas bem, por que essas diferentes teorias, em geral, ao longo desse período, se constituíram como ideologias? Por que elas podem ser chamadas de ideologias? Em suma, porque todas elas, em maior ou menor grau, com diferentes argumentos, tentam explicar o nosso atraso, entre aspas, tentam explicar por que a gente por que o nosso país está, de certo modo, tem essas condições, por meio de traços psicológicos. Ou seja, tentam explicar por que as nossas condições de vida e nossas condições econômicas por meio do que seria uma psicologia brasileira, que seria os traços psicológicos do brasileiro. E muitas delas acabaram explicando isso com teorias racistas, culpando, digamos assim, o Brasil, ou culpando pelo que está acontecendo com o Brasil, pelas nossas condições, não sei o quê, a miscigenação, culpando a influência das raças consideradas, entre muitas aspas, inferiores, importando as teorias racistas europeias e aplicando elas ao território brasileiro e falando, olha só, o nosso problema é que teve miscigenação aqui, então, tipo, isso traz o pior de todas as raças envolvidas, não sei o quê, sabe? Então, de certo modo, várias das teorias acabaram gerando explicações explicitamente racistas. Um nome de destaque aí, que eu vou mencionar só porque eu já mencionei 2 vezes, é o Raimundo Nina Rodrigues,
A gente mencionou no episódio de educação e no episódio de sistema carcerário. Então ele vai receber o prêmio, assim, vai poder pedir música no Fantástico como racista do mês, ou coisa assim, sabe? Ele é um dos pensadores racistas mais influentes no Brasil, ele sempre vai surgir nessas discussões. Caramba. Mas também, como eu falei no episódio de educação, essas diferentes explicações são metamorfoseadas ao longo do tempo, assim, elas vão mudando. Então, essas teorias, essa ideologia do caráter nacional, em certos momentos tinha explicações de tal caso nas teorias racistas importadas da Europa, mas também tinha explicações que caíam para a explicação por meio do determinismo climático, de que a gente sofre uma influência do clima tropical que torna a gente diferente desses outros países que teriam um clima diferente, temperado, não sei o quê. E tinha explicações que misturavam as duas coisas e falavam, olha só, o clima daqui fez com que os índios fossem de certo modo, o clima na África fez com que os africanos fossem de certo modo, e isso determinou as raças como elas eram, e isso faz com que nós tenhamos tais características, assim. Daí entra aquelas explicações que, tipo, misturam coisas que seriam mais ou menos boas com coisas ruins, assim, falando, olha só, o africano ele é feito para trabalhar, não sei o quê, ele trouxe a alegria, não sei o quê, e o europeu trouxe a inteligência. Tudo isso são reverberações dessas teorias racistas que foram constituindo as ideologias de como nós identificamos o nosso povo, o povo brasileiro. E mesmo posteriormente teve teorias culturalistas influenciadas pela antropologia do Franz Boas, que tentavam explicar que tem culturas diferentes, ou a cultura brasileira de um jeito ainda determinista. Isso não é culpa do Franz Boas. O Franz Boas ele foi apropriado de um jeito bem distorcido também no Brasil por vários teóricos para falar disso. Então, até meados da década de 50, teve um caldo de discussão, assim, teve um campo de discussão em que houve diferentes diálogos que tentavam explicar o que acontece com o Brasil por meio de como o Brasil é. Isso é importante por quê? Porque, embora o Dutch Moreira Leite tivesse uma postura de achar que essas ideologias estavam morrendo na década de 50 para 60, a gente vê que, no nosso contexto atual, que essas ideologias não sobreviveram. Outro dia eu vi uma página conservadora brasileira que chamava Cabral Arrependido. Esse é o nome. Olha só que interessante, né? Porque o Cabral ele é colocado nessa construção como se fosse um europeu bem intencionado que acabou tendo azar de descobrir esse povo extremamente com esses problemas, não sei o que, tudo mais. Então, tipo, você vê como isso sobrevive até hoje, no século XXI, esse tipo de noção, assim. Muitas vezes eu já ouvi a frase, tipo, nesse sentido, o Brasil tem tanta riqueza natural, a gente não tem nenhum desastre natural, é tão bom aqui, pena que o povo é assim, não sei o quê. Isso tudo são reverberações dessas ideologias construídas ao longo do começo do século XX, principalmente, com relação a quem é o brasileiro, que tinham todas, mais ou menos, esse nível de discussão que acabava culpando o brasileiro pelo Brasil, por como o Brasil é. E acabavam tendo uma noção, às vezes otimista, às vezes pessimista, mas falando de como nós somos de um modo que não pode mudar, assim, de certo modo. Algumas pronunciavam uma possibilidade de mudança, tinha algumas que chegavam, sei lá, tipo... tinha níveis diferentes, assim, tinha uma diversidade muito grande de teorias. Mas... Lembrando que essa culpa que era colocada e justificada por diversas formas de preconceito, era uma culpa em relação ao nosso lugar no mundo, que era interpretado como um lugar atrasado. Exatamente. Né? Em relação ao centro, referência que seria a Europa. E mesmo as teorias que tenderiam a ser otimistas, ou teriam a ver com bons olhos da nossa população, elas ainda são uma resposta a essa culpa e a essa questão. Portanto, elas também estão jogando nesse campo da ideologia, assim. Um nome de destaque para se mencionar é o Gilberto Freire. Ele é famoso como um dos pensadores que constituiu o pensamento no Brasil, a sociologia brasileira, tudo mais, assim. Mas ele teve uma tese, basicamente, que era que o escravo brasileiro ele tinha condições de vida melhores do que as do operário europeu na mesma época, sabe? Estava reagindo a teorias racistas que falavam que o escravo brasileiro era culpa do Brasil, não sei o que. Ele estava falando, não, olha só como ele não sei o que. Ele estava tentando ter um bom olhar em relação ao escravo brasileiro, mas nessa tentativa de bom olhar ele criou o mito da democracia racial, que também é algo que sobrevive até hoje, que é um país que não tem preconceito, teve relações efetivas entre o seu escravo, a gente consegue não ter relações raciais violentas, não sei o que. Isso tudo é um grande mito, se você olhar as estatísticas de assassinato pela polícia e tudo mais.
Só que esse mito foi constituído nessa época como uma tentativa, inclusive, de superação do racismo. Uma tentativa fracassada, ou que se inseriu nesse contexto histórico, nesse contexto de discussão, pelo menos. Muito bem. Nós começamos falando que o Estado Nacional Brasileiro se formou, talvez aí uns 100 anos, depois da formação média dos Estados Nacionais Europeus. E essa discussão que o Jean apresentou antes, sobre as diversas ideologias que tentavam justificar o que era entendido como o atraso brasileiro em relação à Europa, estavam localizadas nesse contexto também de formação, portanto, do Estado Nacional Brasileiro, que se deu principalmente no começo do século XX, então no começo do século passado, há mais ou menos 100 anos. E nessa esteira de construção do Estado Nacional Brasileiro, tinha uma questão fundamental, como nós dissemos antes, na constituição desse modelo político institucional, que é a identidade nacional. No fundo, era a construção da imagem de quem é o povo brasileiro. Porque se nós alçávamos ao lugar de um Estado-nação, nós tínhamos que ter uma nação, logo a gente tinha que dizer quem nós éramos, para nos diferenciar do resto do mundo. Essas ideologias que o Jean falou anteriormente, que tentavam justificar o suposto atraso brasileiro, também davam elementos para tentar dizer o que era o brasileiro. Então, o brasileiro é uma cultura miscigenada, ou o brasileiro é uma cultura essencialmente escravista, ou então o brasileiro é a colonização bem-sucedida, mal-sucedida. Então você tem essas tentativas que também tentavam falar sobre quem nós éramos. Esse debate, então, da identidade nacional, da identidade do povo brasileiro, ele é fundamental no nosso processo de constituição do Estado-nação, porque a gente também seguia o modelo do Estado Nacional Europeu, como a gente já falou algumas vezes, vou parar de falar disso agora. Assim. Essas tensões e discussões sobre quem nós éramos, elas estiveram presentes também na história da nossa música, que é aqui o nosso objeto cultural específico desse episódio, certo? E nós separamos aqui 2 momentos importantes na história do Brasil para falar um pouco de como essa identidade nacional ela aparecia na música brasileira e trazia também uma questão importante, que era a relação entre o local e o estrangeiro. O que era do Brasil e o que é dos outros, que no fundo também é um modo de você constituir a sua identidade. A gente, só antes de começar a falar disso mesmo, a gente já deixa de pronto recomendado um vídeo do canal Meteoro sobre a relação entre o Ariano Suassuna e o Chico Sainz, que representavam respectivamente o movimento armorial e o movimento Mangue Beat no Recife, muito mais recente, né? Nas décadas de 60, 70 e 80, mas que também, em 90, né, principalmente com o Chico Sainz, mas que também traziam no pano de fundo essa discussão entre a cultura local e a estrangeira. Eram 2 tendências opostas, né? Uma que rejeitava a influência estrangeira e tentava proteger a cultura brasileira, a cultura local, no caso pernambucana, da influência estrangeira, e outra que tentava absorver essa tendência estrangeira e brasilizar ela, de certo modo, né? Isso. Dito isso, vamos voltar um pouco no tempo e vamos lá para a década de 20 e 30, quando você tinha, na beira do Estado Novo brasileiro, talvez um momento em que a questão da identidade nacional ela estava muito presente em todos os âmbitos de discussão da cultura. E na música não podia ser diferente, né? Nessas décadas de 20 e 30 no Brasil, foram as décadas nas quais os sambas, que antes era um estilo musical considerado um símbolo étnico, porque ele era muito presente das comunidades com influências de culturas africanas. Se eu não me engano, ele chegou a ser criminalizado numa época. Ele foi criminalizado no começo do século, mas nas décadas de 20 e 30 ele passou a ser escutado, principalmente pela classe mais rica da cidade do Rio de Janeiro, que já estava na época na Zona Sul, e começou a ser transformado lentamente num símbolo nacional. E sobrevive até hoje. A gente, enfim, pode dizer que um dos estilos mais conhecidos de música no Brasil é o samba.
Mas veja só que curioso, que o samba, até o nome samba não é um nome de origem indígena, como algumas pessoas às vezes se confundem. Samba é um nome de origem africana. As diversas batidas também que deram origem ao samba, os ritmos, também são ritmos de diferentes culturas africanas. Portanto, isso que é o nosso símbolo nacional, a nossa que expressa o nosso Brasil, ele já tem a marca de diversas culturas africanas que se chocaram, na verdade, né, com o tráfico negreiro e o período escravista. Paralelamente a isso, assim, nesse momento da década de 20 e 30, na construção de uma cultura que era a cultura brasileira, de uma música que representasse o verdadeiro Brasil, para vocês terem uma ideia de como isso era colocado, o Orestes Barbosa falava que era necessário fazer uma higiene poética do samba, a fim de você, então, trazer só o que existia de brasilidade ali naquele estilo musical. O que já é um certo absurdo, né, de falar de higiene poética como se aquele estilo tivesse sujo e não transmitisse a imagem desejada da nação brasileira. O que fica implícito é que trazer a brasilidade do samba seria implicitamente branquear o samba nesse período. Esbranquiçar o samba, como foi também o período higienista no próprio Rio de Janeiro. Junto com isso, um artista que ficou famoso nessa transição foi o próprio Noel Rosa, que foi talvez um dos grandes nomes desse momento de transformação do samba mesmo, de algo de nicho, algo de um certo lugar periférico, que nem você falou mesmo, marginalizado e às vezes criminalizado, para um símbolo nacional, música que as pessoas ricas escutavam e tal. Uhum. E também tem uma outra figura famosa desse período, é o Pixinguinha, que junto com o grupo dele, que se chamava Os Oito Batutas, eles apresentavam em casas muito ricas, e eles chegaram a ser considerados pela imprensa na época a única orquestra que fala o coração do Brasil. E um outro jornal também chegou a dizer que eles eram a verdadeira música brasileira. Quer dizer, então, o que se tinha... outras que são falsas. O que se supõe então é que tem músicas que são falsas, músicas brasileiras, e além disso o que se tinha no clima era a busca por essa verdadeira música do Brasil. Assim. Uhum. Entendam, de novo, isso é o contexto de formação do Estado-nação, né? Essa Constituição da Nação do Brasil. Na hora de procurar a verdadeira música brasileira, o que dá para dizer, principalmente, que marcava essa busca, digamos assim, essa construção? Tinha uma tensão muito grande entre a cultura rural e a cultura urbana. Tinha gente defendendo que as origens do Brasil, a verdadeira música brasileira, ela estava num Brasil profundo, que era nos superes interiores, interior do Mato Grosso, sertão, tal, onde ali estava a cultura brasileira pura, intocada pela vida urbana. E tinha gente que defendia o contrário, que a verdadeira música brasileira era a música de São Paulo, do Rio de Janeiro, desse Brasil que já estava mais próximo daquilo que era visto como uma civilização. Essa era uma outra tensão também que existia, né? Então, além da tensão entre rural e urbano, a tensão entre a civilização e a natureza também, Uhum. em que você tinha que dar conta de encontrar uma verdadeira música brasileira, entre aspas, que não desconsiderasse toda a nossa influência de diversas culturas indígenas e diversas culturas africanas, que eram vistas, na época, como primitivas. E isso era dito muito abertamente. Tanto que, na hora de se discutir o que era o brasileiro, tem uma imagem que era muito famosa na época, que era aquela de que o brasileiro era uma mistura entre a força do negro, a agilidade do índio e a inteligência do branco, onde fica muito claro essa hierarquização entre a civilização e a natureza, e os índios e os negros sendo considerados como povos primitivos e desprovidos de inteligência, então burros, a gente só usa deles os atributos físicos, e os brancos, colonizadores europeus, como os povos que vão então civilizar esses povos primitivos. Então essa construção da música, a verdadeira música brasileira, ela também teve que dar conta disso que era visto como uma tensão entre natureza e civilização, entre mundo primitivo e civilização. Como a gente teve uma história de muita violência contra esses povos, e de certo modo uma violência que ainda continua existindo,
parte dessa formação da identidade nacional foi por um apagamento dessa violência. Isso sobrevive até hoje. Um exemplo muito simples disso são as imagens que são usadas do Brasil e da África nos desfiles dos sambas enredos do carnaval. Porque isso foi transformado de história, um relato da violência que foi de fato praticada, foi transformado em folclore, que é uma imagem mítica de um passado em que os índios, os negros, os brancos conviviam com uma grande harmonia, né, uma troca cultural intensa, tal, quando na verdade a gente sabe que não foi. A nossa história é banhada a sangue, não a vinho e troca cultural, sei lá, não é bem isso. Nisso merece destaque como uma resistência a essa tendência o desfile da Mangueira, foi desse ano, né? Foi um desfile que acabou recontando de novo essa história, mostrando todos os meios de violência e também dando foco na resistência, na diferentes movimentos de resistência política que tiveram no Brasil em relação aos colonizadores, em relação digamos, a quem era o autor da violência. Assim. Isso. Então a gente vai deixar também um link nas referências com o desfile inteiro da Mangueira, que eu acredito que tem no YouTube, né? Sim, essas coisas. É bem interessante. Eu não costumo apreciar muito desfiles de carnaval, porque eu nunca consigo entender a letra. Assim, a letra é a parte mais importante do samba enredo, só que fica muito ruído e eu não consigo ouvir nada. Sabe? Por isso que você tem que ver com a legenda lá no desfile, né? Mas eu também não consigo entender. E por fim, uma outra tensão também importante na hora de construir, lá na década de 20 e 30, a verdadeira música brasileira, entre aspas, é a tensão entre o local e o estrangeiro. E havia quem dizia que para construir uma verdadeira música brasileira, a gente tinha que expurgar do Brasil tudo aquilo que fosse influência que não a nossa. Mas como a gente viu, isso é uma falsa questão, porque tanto nas origens do samba já existem as diversas influências de muitas culturas africanas diferentes, como também desde o início do século, e aí antes mesmo dos anos 20 e 30, desde os 1900, 1910, já se faziam músicas por hibridismos, assim, por misturas de estilos, que eram desde os sambas, as marchas e os choros, que eram os estilos produzidos aqui, com estilos de fora, como por exemplo o ragtime, foxtrot, outros estilos como esse. Então, essa questão do local e do estrangeiro, ela aparecia como a defesa de que a verdadeira música brasileira era aquela que não teria estrangeirismos, mas isso tinha um quê de delírio, talvez. Seria impossível fazer do pressuposto de que é possível uma coisa pura, né? Uma coisa pura, exatamente. E nem o que se tinha já não era puro, e nem precisa ser para ser bom, sei lá. E que dirá então o que se fazer, né? Ia ser impossível. Essa questão também existiu na literatura, na literatura brasileira desde que ela surgiu, assim, mais ou menos. Pelo menos a literatura brasileira sempre se posicionou numa espécie de contínuo entre a valorização do universal e do local, né? Entre a valorização do estrangeiro e do nacional, assim. Desde a literatura quinhentista, que é tomada pelo nativismo, a valorização de coisas nesse território brasileiro, mas ainda sem constituir o que seria um mito fundador, o comum do Brasil e tudo mais. Até, por exemplo, o romantismo, que importou, essa ironia, né? O romantismo importou o nacionalismo da Europa, assim, ele é uma tendência europeia de fortalecer o nacionalismo, e isso acabou influenciando uma tentativa de construção de nacionalismo, de mitos fundadores no Brasil também. Até, por exemplo, você pegar o arcadismo, o parnasianismo, o simbolismo, que tendiam mais para a valorização do universal, e que às vezes acabavam até... daquilo que é de todos, né? E que às vezes acabavam até não falando quase nada sobre o contexto brasileiro. Assim, o parnasianismo é famoso pelos poemas de ficar descrevendo vaso, assim, de tentar copiar as tendências europeias. Assim. Então acabou tendo um pouquinho essa diferença, essa tensão entre esses diferentes pontos do contínuo na literatura brasileira, que daria para dizer que começou a ser superado a partir do modernismo. Que o modernismo ele, teve também essa tensão dentro de si, assim, partes que valorizavam muito a influência, a modernidade, a cultura estrangeira, e outras partes que tendiam a chamar a atenção para o que seria o Brasil, o regionalismo e tudo mais, assim, né, não sei o quê. A minha posição é que o modernismo ele conseguiu, de certo modo, começar a superar essa questão, assim, o lema da antropofagia era isso, né, era você
descartar o que é ruim e absorver o que é bom da cultura brasileira. Para mim, isso não isso expressa mais verdadeiramente o que seria uma relação da nossa cultura local com as outras culturas. Uhum. Isso para dizer que essa discussão entre o local e o estrangeiro sempre esteve presente em diversos âmbitos da nossa sociedade, né? A gente começou falando da intelectualidade, talvez uma discussão mais no mundo acadêmico, disso que o Jean chamou da inteligência brasileira, né? Assim, inteligência aqui, por favor, né, gente? Não que as outras pessoas não sejam inteligentes, mas que, assim, inteligência no sentido dos acadêmicos, dos estudiosos e tal. De produção intelectual, De produção intelectual. A gente falou também... Que às vezes até é usado de um jeito sarcástico, né? Sim. Falamos também da música e, claro, a literatura também nos seus diversos movimentos. Cada um desses merece um episódio à parte, assim, a gente vai também, à medida que a gente for produzindo episódios, a gente vai falando disso. Mas tudo isso tem mais a função de mostrar que a cultura é integrada, né? Ela tem, tipo, não dá para separar a música da literatura, do pensamento intelectual, todas essas coisas expressam esse zeitgeist da época. Esses assim, momentos da história, né? Assim, nos quais a gente está inserido. E isso, aproveitando o gancho que você falou da antropofagia, o outro momento que a gente separou para falar também, para discutir um pouco essa questão do local e do estrangeiro, é justamente... ou melhor, são justamente os anos 60 e 70 nos quais pelo menos duas coisas conviveram, que foram o período do regime militar, da ditadura militar, e o movimento da Tropicália e adjacências, digamos assim, porque acho que todos eles tocavam um pouco nisso. E nesse momento, vejam que o que é importante destacar, que a gente tinha tanto nos apoiadores do movimento pró-ditadura, quanto nos agentes anti-ditadura, talvez a gente pudesse dividir mais entre esquerda e direita, sim? Os dois se guiavam por projetos nacionais. Então, os dois movimentos, tanto quem era crítico quanto quem era a favor da ditadura, se apoiavam também numa imagem do que era o Brasil que eles se pretendiam defender. E que eram imagens diferentes, né? E eram imagens diferentes. Então, também tinha, nesse momento, uma disputa entre por quem somos nós, assim, por uma narrativa de quem nós somos. Assim. E na hora de definir quem nós somos, o movimento da Tropicália, marcado muito pela antropofagia, como o Jean falou, afirma a relação com a cultura estrangeira. Quebrou um certo tabu na música cult brasileira, que era de não se misturar com música pop estrangeira. E aí o movimento tropicalista, principalmente por meio dos Mutantes, né, absorveu completamente o que acontecia nos anos 60 na Europa, principalmente na Inglaterra, tal, com o rock, os Beatles, o movimento hippie, e incluiu esses ritmos e essas levadas nas suas próprias músicas. Os Mutantes são praticamente os Beatles brasileiros, assim, né, o pessoal fala. Então, uma mistura de Beatles e Kiss, né? Porque pintar a cara e mais, assim, né? Uma mistura de Beatles e Kiss, né? No caso, o Kiss depois se inspirou nos Secos e Molhados, né? Foi o contrário. Nossa, na real. O Ney Matogrosso veio antes. Eu confundi Mutantes com Secos e Molhados. Tudo bem. Eles eram do mesmo movimento, né, naquela época, né? E representavam essa postura de que uma abertura ao estrangeiro pode fazer parte da construção da nossa cultura. Enquanto a ditadura se apoiava, talvez, o movimento pró-ditadura se apoiava numa imagem que foi aquela consolidada na década de 20 e 30. Mas você vê que interessante, essa minha confusão, ela também expressa algo de uma diferença de influência entre as diferentes culturas. Porque a minha primeira referência de Caras Pintadas foi o Kiss, não os Secos e Molhados, sabe? Isso também expressa algo certos problemas com relação a essa abertura, assim, mais ou menos. Que a gente, de certo modo, ainda se deixa influenciar um pouquinho mais por uma cultura que vem de um determinado país, não de todos os países, que seria no caso dos Estados Unidos. Tem a ver com uma diferença de poder cultural, o chamado soft power, assim. À medida que o tempo foi passando, a década de 60 e 70 foi um marco nisso também, porque os Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial, né, com a União Soviética, e a nossa cultura no Brasil ela sofreu fortes influências dessa importação, do nosso caso, né, mas exportação da cultura norte-americana. Né? E isso, então, também está presente ali na década de 60 e 70, e o movimento tropicalista representa bem
essa questão que era como lidar com a música que estava sendo produzida em outros países para dizer quem somos nós. A Tropicália também havia uma grande crítica também ao movimento da Bossa Nova, porque ela defendia um certo hermetismo assim, da música brasileira, que os tropicalistas achavam que era coisa que era desnecessária. Assim. E, inclusive, eu já ouvi críticas falando que Bossa Nova seria samba para americano ver, nem para inglês ver, né? É interessante isso, né? Porque seria tipo importar talvez a influência do jazz pro samba, assim. Porque eles fizeram essa mistura, né, entre o jazz, samba e outros elementos. À medida que o tempo foi passando, principalmente no final dos anos 80 e 90, é praticamente um consenso de que existe um processo em curso chamado globalização, que representou essa intensificação das trocas comerciais, a abertura de fronteiras, a rapidez de conexão e de acesso a informações, a compressão do tempo e do espaço, né? Que ficou conhecida como compressão do espaço e do tempo, né? Por quem estudava isso, e criou esse mundo que hoje a gente diz que é o mundo global, né? Alguns chegaram a dizer aldeia global, sociedade em rede, enfim, é uma outra forma de acessar a cultura que é produzida em outros lugares. E que ficou muito conhecido pelos efeitos na economia, né? Em que você coleta material em um país, produz diferentes peças em diferentes países, monta em outro e vende para todos os países, assim. Essa abertura de mercado na economia, mas que é um fenômeno que também influenciou todas as áreas da vida humana, não só a economia. Isso. Aquela imagem que a gente aprende, né, na escola da globalização, que é que o capô é produzido em Taiwan, o escapamento no Congo, a marca é da Alemanha e o motor é da Venezuela, sei lá. Essa coisa que a gente vê na economia, ela também, de uma certa forma, se estendeu ao mundo da cultura, vamos dizer assim. A gente hoje acessa música de outros países sem ter que ir para lá. Acho que essa é talvez o exemplo mais claro de que a gente está mais facilmente conectável, assim é mais fácil você chegar, né, no que é produzido em outros lugares. E me parece que isso é uma coisa meio sem volta, né? Assim, a gente não tem como deixar de ser assim. Lá pro final da década de 90 ainda existia um movimento de resistência, né? Existe uma tentativa de resistir a essa abertura e a globalização, sem julgamento de valor sobre se foi bom ou ruim, porque eu de fato não sei, assim, não é para ser pagado então, sobre o que aconteceu com relação à globalização, mas essa batalha está perdida. Assim, eu acho que se dá para dizer que uma coisa está forte hoje em dia é a globalização. Com certeza. E aí, uma questão também para vocês pensarem junto com a gente, porque a gente preparando a pauta e hoje revendo, não chegamos a uma grande conclusão, mas é assim, se faz sentido defender uma verdadeira música brasileira em tempos de globalização, se já não fazia tanto, que nem a gente está falando até agora, se já não fazia tanto ao longo do meio e meio-fim do século XX, certo? E uma das coisas para a gente pensar essa questão é a ideia de que um dos efeitos da globalização foi desconectar os estados das nações. A gente veio falando esse episódio inteiro de Estado-nação, né? Como inclusive na hora de escrever a palavra, você escreve Estado, tracinho, nação. Né? Não são como se fosse uma palavra só. E um efeito da globalização é a diferença entre os dois, é a separação entre os dois. De modo que estados conseguem sobreviver sem nações e nações conseguem sobreviver sem estados. Dois exemplos bem rápidos. Um que era a própria União Soviética, que era um grande estado com muitas nações, e um outro exemplo contrário de uma nação sem estado seria, até alguns anos atrás, a Catalunha na Espanha, até começar a ter um movimento mais recente, um movimento separatista que almeja ter um próprio estado. Tem os curdos também, né? Nessa região entre Turquia, Iraque e Síria, se não me engano, lá nessas proximidades, assim, que seria a maior nação sem estado. A maior nação sem estado. Então você tem uma série de exemplos dessa desconexão entre o Estado e a nação, e que então coloca em questão também a ideia de identidade nacional.
E isso é uma coisa também para a gente se pensar, se a identidade nacional ela foi superada, a necessidade de uma identidade nacional, ou se ela foi abalada. O que você acha disso, Ju? Eu acho que... Primeiro que... Ou melhor, o que você pensa disso? Não, eu penso que identidade já é algo razoavelmente ficcional, de certo modo. Não para falar que não exista, mas que a gente tem que sempre lembrar que a identidade ela não é uma substância que está dentro de nós ou algo permanente. Assim. A identidade ela aparece assim para nós como algo que é dado, como algo que define e que responde a pergunta quem você é, daí você costuma referenciar ao trabalho, à nacionalidade, ao gênero, não sei o quê. Mas a identidade ela é produto de uma construção histórica e ela se reatualiza a cada interação. Com relação à identidade nacional, isso é importante porque também a identidade nacional ela não é algo permanente, ela não existe de fato. Ela é um modo como nós nos relacionamos entre si, entre os que seriam da mesma nação, e com o que nos relacionamos com os outros, e seria uma base para como se relacionassem. E, portanto, ela é mutável, ela foi mudando ao longo de todo o século XX e ela vai continuar mudando. Eu não acho que ela vai desaparecer no sentido de que todos nós seremos cidadãos do mundo. Eu não ligaria se acontecesse isso, que eu acho que, tipo, eu pessoalmente sou contra a existência de fronteiras entre estados, assim, essa é a minha posição pessoal. Mas nós temos vínculos históricos e inserções sociais diferentes das pessoas que moram nos Estados Unidos, pessoas que moram no Canadá, pessoas que moram na Nigéria, pessoas que moram no Japão, assim. E isso conta uma história conjunta, além da língua, assim, tem uma história conjunta que continua influenciando a todo tempo como nós interpretamos e como nós absorvemos os bens culturais, mesmo os bens culturais estrangeiros. Então não existe muito, mesmo quando nós absorvemos algo que é produzido do exterior, nós ressignificamos esse algo de um jeito nacional e brasileiro, sabe? Enquanto as condições que separam um povo do outro existirem, vai existir identidades diferentes para esses dois povos. Essa é a minha posição. Eu concordo quase plenamente com isso. Eu diria que a globalização ela não destruiu completamente os outros espaços que existiam para constituir identidade, como era um espaço da nação. Mas ela desestabilizou esses espaços, que são espaços locais e regionais, e ela colocou um novo espaço para a constituição da identidade, que seria o espaço global. Então, eu penso que dá para dizer que as identidades hoje em dia, além de, que nem você falou, serem constituídas a partir de elementos que continuam, né, como o seu sexo, o seu gênero, sua nacionalidade, seu trabalho, etc., elas também podem se constituir a partir dos elementos que estão no mundo global. Vamos dar um exemplo bem simples disso. Das pessoas que você encontra num fórum de internet, mas que você nunca encontraria na vida real. Assim, que foi uma coisa que a globalização propiciou, principalmente pela rede mundial de computadores, a famosa internet. Então você tem esse outro elemento que disputa o palco de constituição das identidades, que seria esse espaço global, onde você não tem essa fronteira entre estados, entre esse tipo de território. Eu acho perfeita a sua colocação, eu concordo bastante com isso, eu acho que complexifica bem a coisa. Daria para dizer que esse espaço global ele é um espaço fragmentado, assim, você criou uma multiplicidade de identidades possíveis à escolha. Assim, não é escolha livre, é questão de escolha nesse sentido, mas uma multiplicidade de identidades possíveis e algumas das quais são internalizadas por nós. Identidade, cabe ressaltar, assim, ela é uma construção histórica que se reatualiza a cada momento, mas ela é sentida por nós como algo íntimo de nós, como algo que faz parte de quem nós somos, não sei o quê. Só que é importante descristalizar essa noção, não ter essa noção como algo preso. Isso muda de acordo com as mudanças nas nossas condições sociais e tudo mais. Assim. E a globalização ela criou condições diferentes que também mudaram o modo como nós nos identificamos uns com os outros também. Concordo com isso, e na minha posição, isso tem a ver também com o surgimento de movimentos nacionalistas. Vamos fazer aqui uma diferença entre identidade nacional e nacionalismo. Vamos dizer assim que o nacionalismo está para a identidade nacional como o fundamentalismo está para a religião. Assim, que nem a gente falou no episódio 7, que foi o episódio passado,
os movimentos nacionalistas, nosso vocabulário aqui, tem gente que chama isso de patriotismo, enfim, mas a gente está falando desse fenômeno, vocês vão entender, são aquele momento em que as imagens e símbolos nacionais, eles assumem o lugar de justificativas para você exercer a violência e exclusão de outros povos, seja quem eles forem. Assim. Paradoxalmente, a globalização que rompeu ou desestabilizou as fronteiras que antes existiam, ela também deu origem a movimentos nacionalistas fortes. E isso pode ser explicado, em parte, porque justamente as transformações mundiais elas destruíram ou deixaram frágeis os pilares que organizavam a vida das pessoas minimamente. Assim, no meio de tantas mudanças, no meio de tantas incertezas, a nação, né, a nacionalidade, as imagens nacionais, elas têm esse efeito e inclusive essa função de fixidez de algo eterno, imutável, de algo que não vai se modificar com a história. E isso pode ser muito tentador de se apegar no momento em que as coisas estão muito instáveis, muito incertas, muito angustiantes. Em momentos de crise social. É por isso também que, estranhamente, quando as fronteiras nacionais parecem não ter mais tanto sentido, ou perderam um pouco o sentido, que os movimentos nacionalistas ganhem força. Porque eles são, em parte, uma reação a isso. Assim, né? Um apego excessivo a esses símbolos que representariam o que o mundo ainda tem de fixo, ainda tem de imutável, constante. Porque o brasileiro é assim, sempre foi, ele sempre vai ser, sabe? Sim. É uma busca por um chão, né? Por algo que dê uma segurança para nós de que tipo, algo vai permanecer, que esse algo somos nós, de certo modo, como povo. É uma reação à mudança, talvez. Há uma atitude que seria de rejeição da cultura estrangeira para a proteção da cultura nacional, que também é reativa nesse sentido. Não? É diferente desse nacionalismo, é uma outra forma, mas também é uma reação a uma situação de insegurança. E não é uma insegurança no sentido psicológico, é uma situação na qual nós vemos em relação à entrada de influências estrangeiras que nós não temos total controle sobre elas. E, por exemplo, essa questão da cultura norte-americana entrar com muito mais força aqui do que qualquer outra cultura e às vezes desestabilizar as culturas locais, isso gera como reação um apego excessivo, um apego... Uma rejeição total, né? Uma rejeição total a qualquer influência e um apego a essas culturas, assim. O que também, de certo modo, acaba passando a ideia de como as culturas locais fossem muito frágeis, como se não tivesse agência, como se não tivesse capacidade de você reinterpretar e ressignificar essas coisas. Perfeito. Eu diria que a história recente mostra o contrário, né? Você falou do Mangue Beach, por exemplo, né? No negócio do vídeo do meteoro. Aquilo é brasileiro, aquilo não é estrangeiro que eles fazem, sabe? Aquilo é uma brasileiridade boa, assim. Se faz algum sentido dizer que é brasileiro, é brasileiro. Sim, aquilo gera mais insights para nós do que para os estrangeiros, assim, de certo modo, sabe, né? O hip hop brasileiro não é a mesma coisa que o hip hop americano, sabe? Tem uma carga muito diferente de significados, na poesia, mas inclui questões que são da nossa história, né? Sim. Então, tipo, por mais que tenham tido influências americanas, a gente tem agência, a gente tem capacidade de reagir a elas, nós somos ativos nisso, e eu acho que isso é uma coisa que não pode ser esquecida. Porque esse é um outro debate também importante dentro de quem discute os efeitos da globalização, seus limites, seus alcances, o que foi melhor, o que ficou pior. Existe um debate de se a globalização ela não teria como efeito homogeneizar toda a cultura, né? Aos poucos essa seria a tendência, então, de que todo mundo escutasse K-pop e sertanejo, assim, no mundo inteiro e ninguém escuta mais nada. Mas eu acho que o que você falou é perfeito, porque mesmo se isso fosse verdade, assim, se chegarmos nesse ponto, sem julgamento de valores, aqui eu usei os dois estilos só para exemplo, tá? Eu gosto de K-pop. Mesmo se isso fosse o caso, a forma como as pessoas escutam e as mixagens, as modificações, existe sempre uma apropriação local daquele produto que é global, universal, tal. Então você tem esse elemento que você lembrou bem,
que é que nunca tem uma imposição total, né, de uma cultura de um lugar para outro. Sempre tem alguma forma de incorporação, de ressignificação dessa cultura, de adaptação, né, alguma forma de improviso em cima disso. Né? O exemplo do hip hop brasileiro e do rap brasileiro é um bom exemplo disso também. Né? Enfim, temos aí quase 1 hora de programa. Eu gostei da discussão. Sim, eu também. Eu achei que a gente ia esquecer muita coisa do que a gente passou antes, mas acho que rolou, assim. E os programas culturais, eles têm essa carga mais leve, assim, algo, um pouquinho de respiro também, sabe? Sim, com certeza. Mas a gente falou uma coisa também que é importante na hora de olhar para o que as pessoas estão usando para se orientar, né? Para identificar quem elas são. Esses elementos, querendo ou não, a gente falou de coisas que são antigas, né? Século XIX, XX, anos 20, anos 30, mas que continuam presentes, né? São questões que ainda ou sempre vão estar, não sei. Eu acho que, tipo, elas vão mudar ao longo do tempo, de qualquer jeito. Mas vai ter a pergunta, né? Essa pergunta sobre quem nós somos, o que nos une às outras pessoas, essa é uma pergunta que faz parte da condição humana, de certo modo, né? Sim. Nós somos seres sociais que se relacionam uns com os outros e querem entender como nós estamos em relação uns aos outros, assim, né? Acho que isso sempre fez parte da nossa história até agora. Assim. Vamos falar um pouco então de dicas culturais! Dicas culturais. Então, Lucas, o que você trouxe pra gente hoje? A minha primeira é uma... Vou fazer o seguinte, eu vou recomendar 2 álbuns, beleza? 2 álbuns de música. O primeiro é um álbum do Paulo Moura e os Batutas tocando as melhores músicas do Pixinguinha. É um álbum de 96, mas porém, entretanto, todavia, porém, eles estão tocando músicas de um cara, como a gente falou ao longo do programa, que era considerado a verdadeira música brasileira nos anos 20 e 30. Então vocês podem aí ter uma noção, lógico que não é o Pixinguinha, mas dá uma noção do que era isso que eles estavam tentando construir com uma música que representasse o Brasil. Beleza? A minha dica, eu já falei pra você, Lucas, outro dia, assim. Aliás, muitas das dicas que a gente dá, infelizmente, a gente já conversou sobre isso por trás, né? Mas a minha dica é um joguinho, um videojogo, olha só, chamado Dandara. É um jogo indie criado por brasileiros, saiu no ano passado. E a Dandara seria, historicamente, a líder quilombola, também conhecida como... liderou revoltas de escravos e foi uma líder de Palmares, também é conhecido como a esposa de Zumbi, só que ela é muito mais do que isso. E nesse jogo, de certo modo, ela tem uma função muito mais simbólica de tipo ir para esse ambiente onde há um autoritarismo, uma falta de liberdade de pensamento e de criação, e ela aparece como esse algo para restaurar isso. Por que eu trouxe esse jogo? Porque é um jogo que traz uma noção de identidade brasileira que não é a noção mais banalizada, assim, não é a noção mais batida, assim. Você vê, tipo, no ambiente do jogo tem as plaquinhas de rua que você reconhece como placas de rua, tipo, aqui no Brasil. Tem um momento no jogo que você, tipo, acha a Tarsila do Amaral e ela tá, tipo, na forma do Abaporu, sabe? Com a perna gigante, não sei o que, sabe? O primeiro chefe do jogo é a cabeça de um general então, tipo, todo esse jogo ele faz referências à nossa história brasileira e à história recente brasileira. Então ele traz uma noção de brasilidade que é uma noção diferente, menos batida, menos forçada, assim. Ele traz uma noção orgânica uma tentativa de trazer símbolos e coisas da nossa identidade brasileira para essa mídia, que é uma mídia tão
estrangeira, geralmente, que seria o videogame, sabe? Uhum. Então, pra mim, também Totalmente. esse jogo também ele mostra essa capacidade de agência, sabe? E essa possibilidade de nós também influenciarmos, né, também no que seria o estrangeiro, De sabe? incluirmos os ícones da nossa história nessa Claro. forma. Reconhecendo que há reconhecendo que há uma diferença de poder econômico e essa diferença se traduz numa diferença de influência cultural. Mas nós temos muito o que podemos fazer, sabe? Nós temos muita agência, eu acho. E eu gosto bastante desse jogo e dos símbolos que ele traz nisso, assim. Bacana. E, além de ter para videogame, para computador e tudo mais, tem para celular, que na verdade, é o melhor jeito de jogar esse jogo, inclusive. É que o meu celular ele demora muito para carregar, eu espero. Talvez um celular bom demorasse menos. Mas é muito interessante jogar esse jogo no celular, assim. Eu recomendo. Legal. E a nossa última dica, por enquanto, até o próximo programa, é o disco Da Lama ao Caos, do Chico Science e Nação Zumbi, disco de 94, que inaugurou o movimento Mangue Beat, esse movimento de Recife marcado por um misto de músicas de batidas nacionais próprias do maracatu, tal, com riffs e instrumentos que eram muito mais usados em outros países, e o rock também, então essa mistura boa aí. Eu pensei em recomendar, bom, fica também o disco Afro Ciberdélia, pelo nome, que eu acho que é perfeito, que afro dos ritmos africanos, cyber da cultura cibernética do mundo globalizado e délia de psicodélico. Então os caras só vão misturando e fazendo, né? É do Chico Science? É também do Chico Science, é o segundo álbum deles. Mas eu recomendo o Da Lama ao Caos, que é o primeiro, inaugurou o movimento Mangue Beat e é o mais importante desse movimento. Tá bom. Tá bom? Então, eu acho que ficamos por aqui. Como sempre, se você gostou disso, segue nós no Twitter, compartilhe com as pessoas que você gosta desse programa, comente, critique, faça o que você quiser, a vida é sua. E até daqui 15 dias já, é isso? Até. Um beijão aí pra todo mundo. Falou. Sobre a cabeça os aviões, sob os meus pés os caminhões, aponta contra os chapadões meu nariz. Eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto Central do país. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. Viva a bossa, sa, sa, viva a palhoça, sa, 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 sa. O monumento é de papel, crepom e prata, os olhos verdes da mulata, a cabeleira esconde atrás da verde mata, o luar do sertão. O monumento não tem porta, a entrada é uma rua antiga, estreita e torta, e no joelho uma criança sorridente, feia e morta, estende a mão. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. Viva a mata, ta, ta, viva a mulata, ta, 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 ta. No pátio interno há uma piscina com água azul de amaralina, coqueiro, brisa e fala nordestina e faróis. Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera, e no jardim os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. Viva Maria, ia, ia, viva Bahia, ia, 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 ia. No pulso esquerdo, bang, bang, em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborim. Emite acordes dissonantes pelos 5.000 alto-falantes. Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive Iracema, mamá, vive Ipanema, mamá, mamá. Vive Iracema,
Ipanema, mamá, mamá. Domingo é o fino da bossa, segunda-feira está na fossa, terça-feira vai à roça, porém o monumento é bem moderno. Não disse nada do modelo do meu terno, que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Que tudo mais vá pro inferno, meu bem. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da. Viva a banda, da, da, Carmen Miranda, da, 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 da.